Unidade 3, produção textual na educação escolar, normas específicas dos documentos oficiais e comerciais, estrutura dos textos oficiais. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso ambiente virtual. Os estudos da Unidade 3 mostram a importância de conhecermos os tipos e as características da redação oficial. O que é a redação oficial? É a maneira pela qual o poder público redige atos normativos e comunicações, segundo o Manual de Redação da Presidência da República. Daremos destaque àquelas que utilizamos no cotidiano de uma escola ou qualquer ambiente de trabalho, seja ele um órgão oficial ou empresa privada. Escolhemos gêneros que consideramos mais úteis a você. Destacamos que, segundo o Manual de Redação da Presidência da República, a redação oficial deve caracterizar-se pela impessoalidade, uso do padrão culto da linguagem, clareza, concisão, formalidade e uniformidade. Então, destacamos agora, vejamos, documentos oficiais e comerciais utilizados: ata, atestado, aviso, bilhete, carta, cartão, circular, correio eletrônico, contrato, convenção, convênio, convite, memorando, relatório, decreto, declaração, estatuto, edital, ofício, procuração, requerimento, regulamento, regimento. Os tipos de documentos oficiais grifados são os que serão abordados nessa unidade, ou seja, a ata, a carta, a circular, correio eletrônico, que é o e-mail, o memorando, a declaração, o ofício, procuração, requerimento. Certo? Então, é bom observar que existem inúmeros documentos criados para atender às necessidades das empresas, que são os documentos comerciais, e para atender às necessidades dos órgãos públicos, que são os documentos oficiais. Ressaltamos que as correspondências oficiais e comerciais obedecem a uma estrutura. Relacionamos alguns itens comuns a cada uma dessas correspondências. Estrutura básica de qualquer documento oficial ou comercial: um cabeçalho ou timbre, que são os dados da empresa ou órgão oficial, fica lá na margenzinha superior do texto. 2, o índice e o número, que é iniciais do setor da empresa, órgão oficial que envia o documento, e o número da correspondência, que é útil para facilitar o controle da comunicação dentro da empresa. Terceiro dado comum é o local e data, que podem ser alinhados à direita ou à esquerda, de acordo com o padrão da empresa. Lembre-se que o nome do mês deve iniciar com letra minúscula. Não sei por que fazem uma confusão danada com isso, colocando aí a letra maiúscula. Então, prestem bem atenção. O mês sempre deverá iniciar com letra minúscula. Mas outro detalhe importante, né? Não se deve separar com ponto o milhar do ano. O ponto 4 diz respeito ao destinatário, que é a pessoa a quem se destina a correspondência, que é um elemento comum a todos os documentos oficiais. Em seguida vem o ponto 5, que é o assunto, que é a indicação do assunto a ser tratado na correspondência. O ponto 6, comum, vocativo, tratamento adequado ao destinatário. Ponto 7 é o texto, né, que deve conter introdução, desenvolvimento e conclusão. 8, fecho. Esse serve para fazer aquele encerramento curto, sem grandes flores e floridas. E, de acordo com o Manual da Presidência da República, nós temos aqueles dois que estamos nas aulas anteriores, que é atenciosamente e respeitosamente, dependendo aí do grau hierárquico do nosso destinatário. E o outro ponto comum é assinatura, que deve vir seguida do nome e do cargo do emissor da correspondência. Ela é comum vir centralizada em relação ao texto. Então, vamos só lembrar também que nesse momento não se coloca aquela linhazinha para o emissor fazer a assinatura, tá? Ponto 10 é o anexo, que eventualmente alguns documentos devem acompanhar a correspondência.
A indicação e ou a enumeração deles deve ser feita nesse item que consta quando necessário, logo após a assinatura. Tá? Vemos agora o que é uma carta comercial. É toda espécie de correspondência trocada por motivo de negócios, utilizada por profissionais liberais, indústria, comércio, bancos, instituições financeiras ou particulares. Ele vem trazendo comunicação de aviso e recebimento de mercadorias, também pode vir tratando de oferta de serviços, de cobrança de título. Agora, quando trata-se de cobrança de título, tenha cuidado. Não esqueça de colocar a observação. Caso já tenha efetuado o pagamento, desconsidere este aviso. Né? Então, isso é muito importante. Vejamos um exemplo. Aqui temos, né, esse texto, essa carta comercial da empresa Revisa, revisão textual. Então, aqui trata-se do cabeçalho, né, onde tem o timbre, as informações da empresa. E, em seguida, logo na margem direita superior, vem o índice, né, com as letras da empresa, que é RRT, Revisa, revisão textual, número 12/ano 2013. Então, em seguida, logo depois de um Enter, bem recuada à direita, temos o local e data, né? Teresina, 28 de janeiro de 2013, ponto. Não esqueça de colocar o ponto logo após aí essa informação da data. Em seguida vem o destinatário, né, e a empresa a qual estamos destinando, o assunto, colocando este assunto em negrito, que é prestação de serviços, seguida do vocativo, né? No caso aí, o gerente da empresa, o senhor Paulo Bezerra, o tratamento, prezado senhor. Seguido do texto que diz: estamos ampliando a prestação de serviços em nossa empresa. Informamos que, além de revisão textual e consultoria em língua portuguesa, iremos ministrar cursos sobre o novo acordo ortográfico e a atualização gramatical para capacitação de pessoas. Caso seja de seu interesse, a aquisição de nossos serviços, solicite a presença de um dos consultores. Veja que o fecho basta colocar atenciosamente. Dispensa-se outro fecho. Então, em seguida, vem o nome, Patrícia Guimarães Almeida, e o cargo que ocupa, consultora. Baixo, né, bem no cantinho esquerdo inferior, vem o anexo, né, que a empresa vai enviar juntamente com a carta, que é o folder da Revisa. Certo? Então, observe que a carta comercial apresentada possui todos os itens necessários a uma boa comunicação. Agora, dando prosseguimento aos nossos estudos, veremos um outro documento que é muito utilizado, principalmente para quem trabalha em um órgão público, seja municipal, estadual ou federal. Iremos analisar uma situação que poderá ocorrer no ambiente de trabalho. Então, tirando dúvidas, vamos ver aí o que as duas servidoras estão conversando aí dentro da empresa. Maria Leopoldina é diretora da Escola Estadual Francisco Freitas e recebeu o comunicado da bibliotecária Maria Clara de que faltavam livros de literatura na biblioteca escolar. A diretora, porém, necessitava comunicar o fato, solicitar a autoridade superior. Necessitava redigir uma correspondência para o secretário estadual de educação, mas não sabia se escreveria uma carta, um ofício, um memorando. Pensou e resolveu consultar a responsável pela secretaria escolar, pois a mesma havia feito um curso da educação à distância pelo Pronatec do IFP. A secretária escolar informou a diretora que o documento a ser redigido era um ofício e aplicou todos os conhecimentos do curso, dizendo à diretora que tudo que é oficial sugere algo respeitoso, com valor de lei, e isso é o que nós já falamos anteriormente, não é mesmo? Então vejamos o conceito de ofício e a sua finalidade. Ofício é um tipo de correspondência
estabelecida entre órgãos oficiais ou de um órgão oficial para uma pessoa. Pode também ser utilizado por empresas quando se dirigem a algum órgão público ou autoridade pública. Caracteriza-se pelo uso da norma culta da linguagem, pela formalidade, clareza e concisão. Resumindo, correspondência de órgão público para pessoa física, usa-se o ofício. Correspondência de órgão público para empresa, usa-se ofício. Correspondência de empresa para órgão público, usa-se ofício. Só uma observação, né? Pessoa física se dirigindo a um órgão público ou a uma empresa já não utiliza ofício, certo? Veremos aí que é um outro documento oficial chamado requerimento. Então, geralmente, as normas para a produção de comunicados oficiais correspondem às disposições do Manual de Redação da Presidência da República. Na esfera federal, todas as correspondências são padronizadas por este guia. Nas instâncias estadual e municipal, embora o Manual de Redação da Presidência da República seja referência à administração pública local, às vezes estabelece normas próprias para a redação oficial. Nesse caso, verifique se em seu estado ou em seu município existe um manual de redação próprio. Em caso positivo, consulte-o e faça as adequações necessárias quando da realização das atividades propostas nesta unidade em diante. Vejamos agora o exemplo do ofício redigido pela secretária da escola e assinado pela diretora. Então, logo acima, temos o cabeçalho, né, da instituição, o nome da escola, Unidade Escolar Francisco Freitas. Logo à esquerda do documento, temos o ofício e a sua numeração, né? No caso, ofício número 123, /ano 2013, seguido da sigla do órgão emissor, no caso, UEFF. Então, com alinhamento, todo esse documento à esquerda. Agora, dando-se um espaço, vimos com alinhamento à direita a data e local de onde o documento está sendo expedido. Então, Teresina, 30 de janeiro de 2013, ressaltando, né, que o mês de janeiro não necessita vir com letras maiúsculas, muito pelo contrário, né? É um nome que dispensa, é um substantivo que dispensa aí o uso de letras maiúsculas. E não esquecer de colocar o ponto final, logo depois do ano de 2013. Logo em seguida, temos o destinatário, onde você terá cuidado em observar aí o pronome de tratamento dado. No caso, é o secretário de Educação, Átila Freitas Lira, então o tratamento é excelência. Então, a sua excelência, o senhor Átila Freitas Lira, o cargo, secretário estadual de Educação, todo o endereço, tendo muito cuidado para não colocar o endereço errado, para a correspondência não ser extraviada. Em seguida, temos, no mesmo espaço, na mesma direção, no mesmo recuo à esquerda, temos o assunto, no caso, colocado em negrito, solicitação de livros. Em seguida, do vocativo, como excelência, então, excelentíssimo senhor secretário. Em seguida, temos o texto, onde você vai observar aí a necessidade de ser conciso, né? De fazer com que esse texto seja conciso, seja coerente e atenda realmente à necessidade, que é solicitar compras de livros para a biblioteca. Logo em seguida, temos o fecho para o documento. Lembram? Só temos 2 fechos, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República. No caso, uma diretora com posição hierárquica inferior a um secretário de Educação de Estado. Então, automaticamente, ela tem que usar o fecho com a palavra respeitosamente. Se fosse de diretora para diretora,
ela usaria atenciosamente ou para qualquer um outro funcionário do órgão estadual, não é? De secretaria de escola ou outro endereçamento. Então, chamando a atenção, logo embaixo vem o nome da servidora que está expedindo o documento, Maria Leopoldina Vieira, e o cargo, diretora. Logo abaixo, não esquecer, não é, que há necessidade de o emissor do documento colocar todos os dados, né, todo o endereço para uma posterior resposta do seu destinatário. Certo? Então, aí está o ofício enviado pela diretora da escola, Maria Leopoldina Vieira. Então, em seguida, vamos agora observar um outro documento, certo? Que é o memorando. Então, vejamos. Agora que a secretária resolveu todo o problema da diretora, ensinando como fazer um ofício, iremos conhecer um outro tipo de correspondência muito utilizada no cotidiano dentro da escola e de órgãos públicos como um todo. Lembra-se de Maria Leopoldina, diretora? Sim. Então ela recebeu o comunicado da bibliotecária de que faltavam livros de literatura na biblioteca, não é isso? Então veja, a bibliotecária também precisou da secretária anteriormente. A bibliotecária não sabia que documento seria apropriado enviar para a diretora. E ela consultou, sabe quem? A secretária da escola. E mais uma vez ela orientou. Disse que o documento a ser redigido para ser enviado da biblioteca para a diretoria seria um memorando. Então vejamos o conceito e a finalidade do memorando. É a modalidade de comunicação entre unidades administrativas de um mesmo órgão ou empresa, que podem estar hierarquicamente em mesmo nível ou em níveis diferentes. Trata-se, portanto, de uma forma de comunicação exclusivamente interna. Importante destacar, a tramitação do memorando em qualquer órgão ou empresa deve pautar-se pela rapidez e pela simplicidade de procedimentos burocráticos, certo? Então vejamos. Quanto à sua forma, o memorando segue o modelo do ofício, com a diferença de que o seu destinatário deve ser mencionado pelo cargo que ocupa, não pelo nome. Com o memorando, os funcionários de um órgão, de uma empresa, poderão se comunicar entre setores ou departamentos. Sua característica principal é a agilidade, então pode ter caráter meramente administrativo ou ser empregado para exposição de projetos, exposição de ideias, diretrizes, etc. Então, veja, temos um exemplo, não é, do memorando utilizado pela bibliotecária da Escola Estadual Francisco Freitas, enviado à diretora para comunicar a carência de livros na biblioteca. Então, vejamos o que tem em comum com o ofício. Então, logo acima, né, tem o cabeçalho. Abaixo, à esquerda, temos o nome do documento, né, o título do documento abreviado, no caso, memorando, de acordo com o Manual de Redação da Presidência da República, é MEM. Antes colocávamos MENO, memo, né? Mas tem essa variação de acordo com o manual. Então, logo pontinho, indicando que o nome está abreviado, porque é um nome muito grande, seguida do número do documento, número 25/2013, não é? Salientando o ano, e seguida as siglas do setor que está enviando. Qual é o setor? Lá em cima no cabeçalho está identificado. Biblioteca Monteiro Lobato. Então, BML. Logo à direita, abaixo, temos a data que o documento foi expedido, 31 de janeiro de 2013. Agora observe. Veja que não precisa colocar a cidade de Teresina onde o documento está sendo expedido. Por quê? Sabemos que é um documento que está circulando internamente, ele não vai sair dentro da instituição para uma outra cidade ou para um outro local. Então,
Como é um documento rápido, que requer economia de palavras, basta colocar aí a palavra em, né? É o suficiente. Em seguida, vemos a necessidade de colocar o cargo do destinatário, dispensando o nome dele. Então, a senhora diretora da unidade escolar. Assunto, aquisição de livros. Em seguida, vem o texto, onde diz, não é? Onde comunica a necessidade de livros, de literatura para a biblioteca. E o fecho desse documento, observando que de uma bibliotecária para uma diretora, o fecho, usando-se a palavra atenciosamente, é suficientemente respeitoso, né? E é este o fecho adequado a ser utilizado. Então, atenciosamente, Maria Clara Nunes, que é a pessoa, a bibliotecária que está escrevendo o memorando, seguida do seu cargo. Né? Veja que lá embaixo já dispensa-se os dados, o endereço do órgão, uma vez que ele está circulando internamente. Certo? No setor público ou privado, quando é necessário fazer uma comunicação endereçada simultaneamente a diversos destinatários, utiliza-se a circular, em duas modalidades, ou ofício circular ou memorando circular. De caráter multidirecional, é reproduzida em várias vias, não é? Ou cópias de igual teor, podendo transmitir avisos, ordens, instruções, convites, para um público que pode ser misto interno e externo. Este último em menor escala. Há um exemplo de memorando circular, mas optamos por um ofício circular. Então, logo acima, a mesma, chamando atenção para o cabeçalho, né? Eu só estou observando aí que no slide foi esquecido pela secretária de tirar o nome Biblioteca Monteiro Lobato, né? Então, não há necessidade aí, porque trata-se de um documento que vai sair da diretora. Então, veja que essas falhas ocorrem. Então, lá em cima, no cabeçalho, retira-se Biblioteca Monteiro Lobato, certo? Então, veja, temos logo abaixo ofício circular, que é o tipo o nome do documento que está sendo enviado, não foi abreviado, né, seguido do número, que é 2012. Então, veja, mais uma falha para chamarmos atenção. Esse documento foi expedido 3 de fevereiro de 2013. Então, lá em cima, por descuido, também foi colocado 2012. Então, seria o quê? Número 02, 2013 e a sigla da escola, UEFF. Seguida da cidade, Teresina, né, e data, que é 3 de fevereiro de 2013. Vejamos que nós já observamos aí 2 falhas no documento. Então, essas coisas ocorrem quando nós estamos fazendo documento, mas é interessante que no momento da revisão, né, observarmos, sermos atenciosos no sentido de ver essas falhas. Então, em seguida, vem os destinatários, todos no plural, né, lógico, todos os elementos, né, linguísticos virão no plural. Aos excelentíssimos senhores deputados estaduais do Piauí. Seguido o assunto, que é convite para a solenidade de inauguração da biblioteca. Seguido do vocativo, que também, né, atende a essa necessidade de plural. Excelentíssimos senhores deputados estaduais. Em seguida vem o texto. Convidamos vossas excelências a participarem da solenidade de inauguração da biblioteca desta unidade escolar, a ocorrer no dia 19 de fevereiro de 2013, das 10 às 11 horas e 30 minutos, com a presença do excelentíssimo governador do estado, Wilson Martins. Justificamos o convite extemporâneo, motivados pela confirmação do Palácio de Karnak apenas na data de hoje. Então, mais uma vez o fecho, né, atendendo a necessidade de fazer um tratamento mais, como é que nós diríamos, seguindo um grau de hierarquia maior, então, de diretora para
deputados, respeitosamente, seguida do nome da diretora e o cargo em que ocupa, né? Não esquecendo que lá embaixo também deve vir o endereço do órgão, caso os deputados queiram responder se vão ou não à inauguração, como eles podem adivinhar o endereço? Então, neste documento aqui, eu quero chamar a atenção. Faltou lá embaixo o endereço da instituição, uma vez que os destinatários podem e devem responder a essa correspondência oficial. Tá? Então, muito cuidado para, no momento de produzir o texto, depois fazer toda uma revisão e ver se não está faltando nenhum dos elementos que correspondem à estrutura do documento. Então, vamos para um novo documento utilizado dentro do teu órgão. Trata-se do correio eletrônico. Então, o que é isso, né? Nos dias de hoje, onde a internet, né, faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, para agilizar aí as nossas conversas, as nossas mensagens, foi criado o correio eletrônico também dentro da empresa, né? Ou e-mail. Por ser de baixo custo e celeridade, ele transformou-se na principal forma de comunicação para a transmissão de documentos. A sua forma e estrutura não obedecem à forma rígida. Entretanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível com uma correspondência oficial, para que a mensagem de correio eletrônico tenha valor documental e para que ela seja aceita como documento original, é necessário também existir certificação digital, certo? Que ateste a identidade do remetente. Então, vejamos aqui, né, esse exemplo. Então, temos aqui a tela, né, onde vai no espaço superior, né, temos aí a quem o documento vai ser enviado, mais uma vez, que é o destinatário, o assunto a ser tratado e o texto. Então, muito cuidado, né, com a linguagem. Por quê? Muitas pessoas confundem e-mail com sala de bate-papo. Então, veja, se você está numa sala de bate-papo, né, no teu MSN, então é natural que você tecle as palavras abreviadamente. Você coloca o V e a letra C. Também você coloca o T, o B, o E, o M. Dentro de um e-mail, principalmente, dependendo da intimidade que você tem, no caso, sendo um e-mail institucional, você não usará abreviaturas. O teu texto vai ser curto, conciso, rápido, mas evitando-se abreviaturas. E aí você faz o vocativo da mesma forma, senhor diretor, tendo cuidado aí de fazer o tratamento adequado. Você faz o texto bem curto, o fecho, não esquecer de colocar ou atenciosamente ou respeitosamente, seguida do seu nome. Tá? Então, muito cuidado no momento de trabalhar aí a questão do teu e-mail institucional. E quanto ao certificado digital, né, que nós falamos aí, que também é importante que a empresa tenha, é um arquivo no computador que identifica você. Tá? Alguns aplicativos, né, de software utilizam este artigo para comprovar a sua identidade para uma outra pessoa ou um outro computador. É importante também comentar que, de acordo com a legislação vigente, para que a mensagem transmitida pelo correio eletrônico tenha valor documental, é necessário existir certificação digital que ateste a identidade do remetente. Nesse caso, pesquise, procure saber um pouco mais sobre esta certificação. Veja o exemplo no texto complementar, né, que será disponibilizado posteriormente. E agora, além desses documentos que nós acabamos de estudar, vamos falar aí de outros documentos importantes dentro do teu trabalho, das tuas atividades diárias. Trata-se da ata, declaração, procuração e requerimento, que são documentos utilizados tanto por empresas como por órgãos públicos para tratar de assuntos de nosso interesse ou de interesse de terceiros.
tá? Então vejamos aí primeiramente o requerimento, tá? Que é um documento específico quando queremos pedir a concessão de um direito, tanto sob o amparo legal, justificando o pedido, quanto sem certeza de tal amparo ou segurança quanto ao deferimento. Ele é redigido a uma determinada autoridade por um servidor que lhe está subordinado diretamente. Diante dessas necessidades de licença ou solicitação de auxílio e transporte, você não vai emitir memorando, não vai emitir ofício. Trata-se aí de um outro documento, né, que nós chamamos de requerimento. E a estrutura deste documento será disponibilizado a você em texto complementar, certo? Alguns órgãos públicos adotam o modelo pronto a ser copiado ou somente preenchido pelo interessado, sempre observando que, dependendo da tua solicitação, é interessante anexar o documento aí que ateste que você realmente tem este direito requerido. Agora vamos tratar de um outro documento que trata-se da declaração. O principal objetivo da declaração é documentar uma informação verdadeira sobre alguém ou algum fato. Pode ser elaborado por pessoas ou empresas. O declarante deve assumir responsabilidade do que expõe no papel. Por isso, a declaração pode, inclusive, ter valor judicial. Alguns itens podem faltar numa declaração? Não. Uma declaração, ela tem uma estrutura rígida e vamos salientar os itens que não podem faltar numa declaração. Identificação do emissor, quem está declarando, né, citando documentação pessoal, se pessoa física ou jurídica, ou o nome da empresa. O beneficiário também deve ser identificado, o documento deve ser datado e assinado, trazendo a assinatura de quem está declarando aí o documento. Em seguida, vamos conhecer um pouco sobre o conceito de ata, que é um documento utilizado por empresas ou órgãos oficiais durante uma reunião, para registrar todos os detalhes de fatos e resoluções a que chegaram os componentes para uma posterior comprovação. A ata possui uma forma fixa, deve ser escrita em livro específico ou digitada. Você certamente já participou de alguma reunião em seu trabalho ou mesmo de uma assembleia em seu condomínio. A ata é um documento em que você vai colocar em resumo por escrito, detalhando os fatos e as resoluções a que chegaram as pessoas convocadas a participar de uma assembleia, sessão ou reunião. A expressão correta para a redação de uma ata é lavrar a ata. Por tratar-se de um documento, a ata deve ser seguida de normas específicas. Deve ser escrita à mão, em livro próprio, com páginas numeradas, sem rasuras, deve conter termos de abertura e encerramento. Você poderá verificar no texto complementar, né, que está disponibilizado para você. Veja que, se a ata for digitada, temos uma observação a fazer. Cada linha da ata, na sua margem esquerda, deve vir numerada, certo? Então, você usa numerar texto, né, lá no programa Word, e cada linha da sua ata, para evitar qualquer que seja fraude, a linha vem numerada, certo? Observando aí se a ata for digitada. Agora, imagine-se vivendo a seguinte situação. Você precisa viajar e não conseguirá chegar a tempo de se inscrever no importante concurso para o qual você já vem se preparando durante meses. O que você faria? Deixaria de viajar ou procuraria uma solução satisfatória para resolver o dilema? Não se preocupe. Esse dilema não existe, né? Basta você usar um documento oficial chamado procuração, que autoriza alguém a fazer a inscrição do concurso em seu lugar. Você sabe
Qual é o documento necessário, então, a procurar, né? A procuração. O que se trata esse documento? É um documento em que uma pessoa física ou jurídica autoriza alguém a agir ou realizar negócios em seu nome. Há dois tipos de procuração, a específica ou geral. Vamos ver aí o que se trata uma procuração específica. É aquela em que o outorgante, quem confere a autorização, concede um ou alguns poderes ao outorgado, beneficiário da autorização, para executar a tarefa definida. Por exemplo, inscrição em concurso, matrícula na escola, receber benefícios, entre outros, você faz a procuração específica. Quando se trata de uma procuração geral, através dela o outorgado tem plenos poderes para substituir o outorgante em qualquer situação que ele não puder comparecer ou se manifestar por escrito.